A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. Glória a Deus que nos concede o privilégio de estarmos mais uma semana juntos estudando a palavra de Deus e trazendo dicas para dinamizar ainda mais as suas aulas. Querido professor Mateus, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, irmão Rosimar, querido professor, querida professora, eu também lhe saúdo com a paz do Senhor. E é um prazer tê-lo aqui novamente, é um prazer estar com você aqui novamente para aprendermos mais da palavra do Senhor Jesus. Amém, queridos. Hoje estamos aqui com a lição de número 12, com o título Sendo um Discípulo de Jesus. Querido professor, em sua aula tem alguns objetivos a ser alcançado, né? Explicitar a metáfora, né, da videira, explicando o seu sentido. Incentivar, né, a aplicabilidade prática dos conceitos da metáfora, né, da videira, e também recordar o valor do novo mandamento como algo que caracteriza e identifica o discípulo de Jesus. É muito interessante, professor, chegar cedo, né, organizar a sua sala, né, o local da aula, montar os equipamentos, né, organizar aquele espaço no qual você vai receber o seu aluno, que com certeza ele vai sentir bem recepcionado, né? Sabendo ali que o professor já está, o ambiente já está pronto, né? E é bem interessante, professor, que a sua aula seja bem sempre de uma forma diferente, muda as carteiras, né? Muda o banco, né? Fica bem interessante para montar um ambiente novo para o seu aluno. É muito interessante isso, né? E ajuda também no aprendizado. Então, querido professor Mateus, qual a dica pedagógica que o senhor trouxe para nós? Amém, meus irmãos. Eu quero também colaborar e trazer aqui uma sugestão baseada principalmente no tópico 3, no objetivo 3 da nossa lição. E eu quero reafirmar, quero reforçá-la. Nossa irmã Rosmar bem falou, mas eu quero reafirmá-la que diz assim: recordar o valor do novo mandamento como algo que caracteriza e identifica o discípulo de Cristo. Então, baseado nesse objetivo e para deixar ele bem mais sedimentado, para deixar ele bem mais claro para os nossos alunos, eu sugiro a você, professor, trazer uma dinâmica bem conhecida, uma dinâmica, uma atividade bem usada, muito usada no nosso meio e até no meio escolar, no meio escola secular, né? Que é uma dinâmica envolvendo o uso do espelho, um espelho em uma caixa. Como é que você faria isso? E qual é o objetivo e qual é o fundamento para essa dinâmica? Primeiro, o que é que você vai fazer, professor? Você vai levar esse espelho e, de acordo, claro, eu sempre falo isso, mas reforçando, de acordo com a quantidade de alunos, de acordo com o tempo que você possui para fazer a dinâmica, você aperfeiçoa. Se faz individualmente, se faz em grupo, se faz de forma coletiva, ou se escolhe apenas um aluno, certo? O que é que você vai fazer? Você vai levar esse espelho dentro de uma caixa e um dos alunos, ou em grupo, de acordo com a sua capacidade ali de tempo, ele vai olhar, vai abrir a caixa e vai ter um espelho ali dentro da caixa. E a partir dali ele vai traçar características que ele se enxerga, as características dele, certo? E isso todos vão fazer, ou em grupos, como eu bem falei. Só que a partir daí, depois desse momento, depois desse tempo de autoanálise, de autorreflexão, você, professor, vai trazer a seguinte ideia, vai trazer o seguinte ensinamento. Nós, de forma individual, possuímos características únicas. A irmã Rosimar possui características únicas, eu possuo características únicas e os seus alunos também. Só que, enquanto corpos de Cristo, enquanto discípulos do Senhor, nós não apenas possuímos características únicas, possuímos características em geral. Aí você vai reforçar essa ideia, trazer essa aplicação e perguntar para os seus alunos quais são as características gerais que nós, enquanto cristãos, possuímos. Aí eles vão dizer, eles vão citar, e você vai aperfeiçoar e vai, a partir daí, aplicar essas características a eles. As características da santidade, da honestidade, da benevolência, de ser íntegro, probo, reto, que são marcas e deveres de um verdadeiro cristão. Então, um discípulo de Jesus deve carregar essas características. Eu carrego minhas características particulares, mas enquanto discípulo de Cristo, eu tenho que carregar as características que a igreja em si ela também deve carregar. Então, temos que trazer essa ideia, você pode aperfeiçoar, pode melhorar, pode adaptar o seu contexto, e eu creio que o Senhor ele há de ensinar os seus alunos por meio dessa dinâmica.
Amém. Graças a Deus por essa dinâmica tão linda, né? Com certeza, professores e alunos vão amar, viu? Glória a Amém. Deus. Querido professor, nós temos aqui outra dinâmica, né? Que seria um mapa mental, que é muito interessante. Você, professor, perguntar aos alunos o que significa ser um discípulo, né? É bem interessante você saber ouvir as respostas do seu aluno, né? E em seguida você já dizer a definição, depois que ouvir, que anotar, né, as observações do seu aluno, que o discípulo basicamente é um aprendiz ou um aluno, é aquele que segue os ensinamentos de outra pessoa e segue os caminhos desse professor, né? Então, assim, há alguém que ensina. Então, o discípulo, ele está ali para aprender, né? Então, querida, é muito importante enfatizar a necessidade do cuidado na caminhada deste percurso, né? Nós sabemos que, enquanto discípulos de Jesus, nós estamos em um percurso constante, né, até o céu, né? Então, esta caminhada deste percurso até chegar no céu, sem desvio, permanecendo sempre fiel. Então, querido professor, eu tenho uma dinâmica para fazer aqui com vocês, né? Não seria bem uma dinâmica, seria uma experiência, né? Com um texto básico em João 13, 34, versículo 34 e 35, que diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós que vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, este versículo, você vai ler na sala, pode escolher um aluno para ler, né? E aí, como vai ser? Nós vamos, primeiro passo, você vai refletir juntamente com os seus alunos sobre o amor, que é uma marca do discípulo de Jesus, né? Então, o que você vai precisar? Você vai levar para a sala de aula uma semente. Então, você vai escolher qualquer semente que você queira levar, se é uma semente do coentro, de uma alface, ou de uma planta, de uma flor, você escolhe o que tiver, né? Com certeza, disponível ali para você. Então, você vai explicar que durante esse trimestre, eles devem cuidar do crescimento daquela plantinha, porque aquela semente, ela está ali, você está entregando a eles como uma semente, mas que aquela semente ela vai brotar e vai se tornar uma plantinha. Então, mas que eles precisam ter alguns cuidados, né? Eles precisam aguar, observar, outros cuidados importantes. E o mais interessante, professor, é que todos os domingos os seus alunos terão que trazer informações sobre aquela plantinha que eles estão ali observando o seu crescimento. Alguns deles vão dizer que não teve tempo, mas eu coloquei outra pessoa para cuidar porque eu não tinha tempo. Então, nós vemos aqui, queridos, que tudo que os seus alunos falarem, vocês têm que observar e anotar para que no final do trimestre possa ser feita uma reflexão geral sobre essa dinâmica. Então, nós vemos aqui, querido, que os discípulos de Jesus, eles crescem a cada dia imitando Jesus, andando com Jesus, obedecendo o nosso Jesus. E o maior regador com a sua palavra, nós aprendemos através da palavra de Deus. Então, querido, com essa dinâmica, nós vamos mostrar aos novos crentes, né, os irmãos discipulando, então, nós vamos explicar para eles que o crescimento daquela simples plantinha, ela depende de quê? Da observação, do amor, para regar, né? Se for preciso colocar um adubo. Da mesma forma, somos nós cristãos. Nós precisamos de ser regados pela palavra de Deus, né? Se eu não leio a palavra de Deus, como é que eu quero ser um discípulo de Jesus? Como é que eu sou um discípulo de Jesus se eu não imito a Jesus, se eu não faço aquilo que ele ordena, né? Então, nós vemos aqui que a própria lição fala sobre a metáfora da videira, né? Nós vemos aqui que sobre a questão do profundo valor atribuído pelo mestre ao nosso respeito. Então, a metáfora da videira é bem interessante. Vocês vão ter a oportunidade de decorrer esse assunto, né, essa história na sua sala, professor. Mas é bem interessante ser colocado isso aí. Então, essa dinâmica, com certeza, vai ser uma dinâmica reflexiva, né? E no final do trimestre, você vai interrogar os seus alunos e vai colocar lá os pontos importantes observados.
E lembrar sempre que o nosso Pai Celestial, ele é o lavrador. Além de dizer, né, falar sobre a videira, nós falamos que essa experiência na área da agricultura, né? E o lavrador, podemos seguramente dizer que a única coisa que cresce sem cuidado em uma lavoura ou plantação é a erva daninha. Então, nós como cristãos, como novos crentes, né, o discipulado, né, ele precisa como é que se diz, desse cuidado, né, de ler a palavra, de orar, de estar ali sempre crescendo na graça e no conhecimento. Porque nós sabemos, querido professor, que nós só crescemos com amor, como a Bíblia diz, que nós devemos que amar uns aos outros, né? Que é o mandamento, né? A grande característica do discípulo de Jesus é o amor. Então, querido, nós atentarmos sobre isso. Então, para concluir essa dinâmica, né? Para este domingo, você vai dizer para o seu aluno, né? E vai entregar alguns envelopes a eles, né? Pode ser envelope colorido, dentro daquele envelope você vai ter referência sobre o que faz um discípulo de Jesus. E você vai deixar que eles levem para casa aquele envelope com aquela referência. E aquela referência, querido professor, ele não vai ler ali na sala, não. Ele vai levar para casa, você vai dizer, olha, aqui dentro desse envelope tem uma referência, certo? E deixa que eles escolham o envelope. Então, ele que vai escolher sobre o que faz o discípulo de Jesus. Então, vamos ver qual é que ele vai pegar. Ah, o discípulo de Jesus, ele ama Jesus. Está lá em João 14:21. Aí você coloca a referência. Ah, o discípulo de Jesus, ele aprende de Jesus. Está lá em João 14:26. Então, você vai disponibilizar esse envelope para que o aluno leve para casa, leia a referência em casa, e no outro domingo, vocês vão conversar, no início da aula, sobre o que eles entenderam daquela referência, né? O que faz um discípulo de Jesus? Será se ele se identifica como aquele discípulo de Jesus? Então, seria uma atividade reflexiva. Então, queridos, nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, o que faz um discípulo de Jesus? Ama Jesus, está lá em João 14:26, 21. Aprende de Jesus, João 14:26. Imita Jesus, aí você coloca lá a referência, Efésios 5, de 1 a 2, né? Ou ele obedece e segue a Jesus, está lá em Lucas 14:27. Ah, o exemplo de Jesus, ele fala sobre Jesus. Então, está lá em Mateus 28:19 ao 20. Ah, o discípulo de Jesus, ele convive com outros discípulos. Está lá em Hebreus 10:25. Então, querido, você vai disponibilizar esses envelopes e, com certeza, querido, seu aluno, ele vai aprender, né? Ele vai aprender ainda mais. Graças a Deus, né? Por essa dinâmica. E aí, querido, essas são as dicas pedagógicas que nós somos, né, que nós disponibilizamos para você, professor, né, graças a Deus. Estamos aqui sempre para servir ao Senhor e que Deus abençoe a você, professor, né? Irmão Mateus, com suas considerações finais. Amém. Graças a Deus, professor, professora, muito obrigado por ter nos assistido neste momento. Nós esperamos que essas dicas, que essas atividades propostas venham a ser úteis a você, aos seus alunos, e temos a certeza que com isso o reino de Deus vai ser engrandecido, o Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Amém, querido professor. E essas são as dicas. Que Deus abençoe.